Você tem dificuldade de entender o comportamento dos jovens no trabalho? Você vê os jovens da sua empresa, especialmente das gerações Y e Z, irem embora, ficarem pouco tempo no emprego? Você sente que eles não se comprometem com as atividades na sua empresa, que estão sempre reclamando, parece que não se adaptam à cultura organizacional? Então, esse vídeo é para você, porque eu te entendo, porque eu tenho experiência internacional em gestão de pessoas, já ajudei líderes em várias partes do mundo, em vários continentes, e essa questão da interação entre as gerações no trabalho, ela está cada vez mais presente. Mas eu tenho uma grande novidade para você, tem solução. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que é que está acontecendo com os jovens no trabalho e qual foi a solução que foi criada pela Synchrony para te ajudar com essa questão do engajamento dos jovens e de todas as gerações juntas no trabalho. Bom, eu sou Daisy, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e mentora de líderes prósperos globais e digitais. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre o engajamento das pessoas no trabalho e também sobre a solução que a Synchrony criou para essa questão. Tudo isso logo depois da vinheta. Bom, para a gente começar a conversar sobre engajamento, a gente deve lembrar que os integrantes das gerações Y e Z eles foram criados de uma forma diferente nas suas casas do que as gerações anteriores. E quando esses jovens Y e Z chegam nas empresas, muitas vezes eles têm mesmo um choque de realidade, né? Porque as empresas são muito diferentes do que o que eles aprenderam em casa, do que eles viveram em casa, né? Então isso é muito interessante, a gente vê uma grande mudança nos valores sociais, né, dos jovens e das novas gerações. E aqui eu não estou dizendo nem que está certo e nem que está errado, porque na verdade existem muitos benefícios que às vezes as empresas não conseguem perceber. E além disso, a gente também tem uma grande mudança em tecnologia, né? Então, as tecnologias foram evoluindo muito rápido ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. Se não, né, graças a Deus, porque senão a gente não estaria aqui conversando nesse vídeo. Então, a tecnologia hoje nos permite estar em várias partes do mundo ao mesmo tempo, o que é muito bom e muito benéfico para as empresas também. Bom, mas então o que é que está acontecendo com o engajamento? Vamos continuar essa conversa? Vamos lá. Bom, quando a gente olha para esse contexto, né, de mudanças de valores sociais e também de mudanças de tecnologia, a gente deve perceber que as ferramentas e a forma como a gente fazia liderança no passado, ela não funciona mais. E é por isso que aí na sua empresa você não está conseguindo mais ter o engajamento dos jovens, eles realmente simplesmente vão embora, né? E muitos clientes da Synchrony têm a esperança de que os jovens Y e Z, eles vão em algum momento se comportar como os integrantes das gerações anteriores, né? Que a gente está falando da geração tradicional, Baby Boomers e geração X. E olha, isso não vai acontecer, né? Essa é uma fonte de decepção, né? Porque muitos líderes me dizem, se eles fossem como a minha geração é, daí estaria certo. E na verdade não é isso, né? Na verdade, cada geração vai ter características específicas e se a gente souber aproveitar as características positivas das gerações Y e Z, a gente vai conseguir ter um aumento de lucratividade nas nossas empresas. E muitas empresas estão deixando essa oportunidade passar, estão perdendo dinheiro ao não conseguir reter os jovens Y e Z e não conseguirem fazer com que eles tragam a sua grande contribuição para as nossas empresas. Porque os jovens Y e Z têm características que as gerações anteriores não têm e que são muito úteis para a sustentabilidade e a lucratividade nos negócios. Então, aprenda a engajar as várias gerações no trabalho, porque aí você vai ter um ambiente diverso
e você vai conseguir ter um negócio muito mais sustentável e potencialmente muito mais lucrativo fazendo isso. Bom, mas eu quero continuar conversando com você sobre isso. Vamos lá? Bom, eu comecei a estudar a geração Y no final da década de 90, início dos anos 2000, em que surgiram os primeiros estudos sobre a geração Y nos Estados Unidos. E os americanos faziam previsões terríveis para a geração que viria ali para as empresas, né? Porque a geração Y ainda não tinha chegado. E eles diziam que viria uma geração que só queria holofotes, que não se comprometia com nada e que ia destruir as empresas. Bom, a gente vê que nada disso aconteceu e depois eu fui estudar também a geração Z, né, que acaba sendo um desdobramento da geração Y, né, porque o grande impacto nas empresas realmente aconteceu com a chegada da geração Y. E eu quero lembrar aqui que nem todos os jovens das gerações Y e Z são iguais, né? Então a gente vai ter jovens dos mais diferentes comportamentos, estilos de vida, estilos comportamentais e valores, etc. No entanto, quando a gente pega a média das gerações, a gente vê que realmente elas têm características específicas. Bom, daí desde essa época que eu comecei a estudar, eu já fui acompanhando primeiro a geração Y e depois a geração Z nas empresas e testando ferramentas de engajamento para essas gerações, né? Gente, é um trabalho incrível, né? Aí eu pensei, eu preciso expandir essa mensagem para um número muito maior de empresas, porque as ferramentas que eu desenvolvi, elas são muito úteis para realmente assim fazer uma grande diferença nas empresas que implantarem as ações que eu estou propondo neste programa que eu vou apresentar para vocês. Então é com grande satisfação que eu gostaria de apresentar para vocês o LGE Synchrony, o Liderança de Gerações Engajadas da Synchrony, que é o nosso curso online que vai tratar da questão do engajamento e como gerenciar pessoas de diferentes gerações no trabalho. Gente, ficou incrível, as pessoas já estão adorando participar do programa e eu espero que você seja o nosso próximo participante. Então, na parte seguinte desse vídeo eu vou te contar o que tem no LGE Synchrony, então fica aqui comigo, tá bom? Agora eu vou te contar o que é que você vai aprender no LGE Synchrony. Gente, o programa tá incrível, são aulas muito práticas, com exemplos do dia a dia que você vai conseguir colocar aí na sua empresa em ação, já amanhã mesmo, né? Então assim, ó, a gente começa o programa com as características das diferentes gerações do trabalho. Então você vai entender como se comportam os integrantes de cada geração. Então, da geração tradicional, da geração baby boomer, da geração X, da geração Y e da geração Z. E você vai entender que as pessoas dessas gerações se comportam de formas diferentes por razões históricas, né? Então, a história delas, a forma como elas foram criadas, o momento que o mundo vivia, fez com que elas desenvolvessem comportamentos diferentes. Só de entender essas diferenças, você já vai ver que isso causa um impacto na forma como você vai gerenciar essas pessoas no dia a dia, porque você vai entender essas diferenças, né? Aí a gente vai falar do papel da liderança, porque a liderança tem um papel fundamental no engajamento das pessoas no trabalho. Só que os líderes, eles precisam adotar novas posturas, novos hábitos, novos comportamentos para conseguir o engajamento das pessoas. Porque antigamente era meio automático, né? Os empregos eram vitalícios e as pessoas simplesmente se adaptavam. Hoje não é o que acontece, né? Hoje os jovens vão embora e a gente está vendo isso, né? Então, eu vou te ajudar a entender quais são os comportamentos que você precisa adotar para aumentar o engajamento das pessoas no trabalho. Bom, depois disso, a gente vai ver como identificar os talentos das pessoas na nossa equipe, porque é muito importante que a gente saiba quais são os talentos de cada integrante da nossa equipe para fazer bons processos de delegação, bons processos de feedback,
né? Então, realmente, assim, você conseguir entender o comportamento individual das pessoas de acordo com o seu perfil pessoal e de acordo com as suas tendências comportamentais. Falando assim até parece muito complicado, mas não é não, tá? A gente explica de uma forma muito simples que todas as pessoas conseguem entender e eu percebo isso ao longo dos anos, né? Porque como eu falei para vocês, todas essas ferramentas foram testadas na história da Synchrony, que já tem muitos anos de existência, né? Bom, depois disso a gente vai falar de delegação, né? Porque é muito importante no processo de engajamento que exista uma delegação correta de atividades nas empresas, né? E também adaptada a cada geração, a cada perfil pessoal, né, que a gente encontra na nossa equipe. Então vai ser muito importante para você entender que ferramenta de delegação utilizar para fazer esse processo de uma forma correta e ampliar os resultados da sua equipe. Depois disso, a gente vai falar de feedback, né? Então, como a gente pode dar feedback para pessoas de diferentes gerações no trabalho e também como a gente pode receber feedback como líderes. Então, esse módulo também é muito especial, né? E para fechar com chave de ouro, a gente vai falar da criação de uma cultura de engajamento nas empresas. Então, eu vou mostrar ações muito práticas que a sua empresa pode adotar para aumentar o engajamento das pessoas das mais diversas gerações no trabalho, com foco nas gerações Y e Z, né? Que são as que promovem a maior rotatividade nas empresas. Bom, e eu quero te dar 2 presentes também. A gente vai ter 2 bônus nesse programa, né? O primeiro bônus fala do gerenciamento de pessoas de diferentes estilos comportamentais. Então, como é que você pode gerenciar pessoas que têm jeitos diferentes, que têm personalidades diferentes, que têm estilos comportamentais diferentes, e eu vou trazer isso nesse programa. E também a gente tem um bônus super especial sobre reações a feedback, porque eu vejo que muitos líderes acabam não fazendo feedback porque eles ficam com medo da reação das pessoas. Então, nesse módulo, nesse bônus, eu te mostro direitinho quais são os comportamentos que as pessoas apresentam como reação a feedback e como você pode lidar com cada um deles. Bom, gente, o LGS Synchrony, ele tem 37 aulas gravadas no momento desse vídeo, porque isso pode aumentar, e são mais ou menos 8 horas de conteúdo gravado e inédito. Tudo isso com a experiência internacional da Synchrony, né? Então é realmente um programa muito especial, testado ao longo dos anos e que eu tenho certeza que vai trazer uma grande contribuição para você como líder e também para a sua empresa. Então eu vou te esperar dentro do LGS Synchrony, em algum lugar desta página aqui você encontra o link para se inscrever. Lembrando, as vagas são limitadas porque a gente dá suporte para os participantes desse programa, então a gente responde perguntas dos participantes. O tempo de acesso é por 1 ano, então você pode fazer o programa com calma e rever as aulas durante esse ano. E se lá no final desse período você quiser renovar o LGS Synchrony, você também tem essa possibilidade, tá bom? E lembrando o seguinte, o LGS Synchrony, ele tá à venda em 188 países, né? Então, eu estou muito feliz com essa possibilidade. Então, se você não estiver assistindo esse vídeo no Brasil, saiba que aí onde você estiver, eu espero que você também possa adquirir o LGS Synchrony e eu vou ficar muito feliz em te receber também. Bom, então vamos lá, já faz a sua inscrição, aproveita porque essa oferta pode se encerrar a qualquer momento. Muito obrigada, estou te esperando no LGS Synchrony.